Luca Pacioli nasceu entre junho de 1446 e junho de 1447. Ele nasceu em uma pequena cidade chamada Borgo San Sepolcro, que é por volta de 200 quilômetros no sul de Veneza. É longe do mar, mas está na este do país. Ele morreu, a gente não sabe onde, mas possivelmente em Florença ou em San Sepolcro, dia 19 de junho de 1517. Ele era considerado, ou é considerado, o Renaissance Man, homem da Renascença. Ele podia fazer um monte de coisas, até truques de mágico. Ele é primeiro um frei dos franciscanos, segundo um professor de matemática, mas ele fez muito mais do que isso. Ele traduziu livros em latino até italiano, ele publicou livros em latino, publicou livros em italiano, e foi responsável pela mudança de matemática completa, inteiro, mais ou menos um pulo de 200 anos, que mudou a matemática para frente quando estava em uma situação que estava mais ou menos sem desenvolvimento nenhum, estava parado. Ele fez isso através o livro dele, Suma Aritmética, que ele publicou em 1494. E outro livro chamado De Divina Proporzione, que ele publicou em 1509. Esses dois juntos redescobriram a matemática de Euclid e apresentou para o povo da Itália e depois de toda a Europa tudo de Euclid, reescrito de maneira moderna e de um jeito de apresentar que muda tudo na ensina de matemática depois. Eram duas partes. Em suma, matemática era básico e a Divina Proporzione era mais avançada. Em Divina Proporzione, ele tinha a vantagem que quando ele quis incluir um monte de desenhos de objetos com 3 lados, 4 lados, 15 lados, 15, 16, 17, 18, 20 lados. Ele tinha um artista, um pintor no lado dele, um grande amigo dele, que fez tudo grátis. E aquela foi Leonardo da Vinci. O Pacioli ensina Leonardo da Vinci uma parte complicada, mais avançada de matemática. E isso foi o pagamento. Então, se você vai na biblioteca que tem uma cópia de Divina Proporzione original, você vai ver os quadros que os originais eram pintados pelo Leonardo da Vinci. Luca Pacioli começou a vida em San Sepolcro. Os pais deles morreram muito jovens, menos do que 2 anos, e um amigo da família, um comerciante, criou ele. Nós não sabemos muito da educação dele, mas em San Sepolcro tinha um homem muito famoso, um pintor de Renascença, Piero della Francesca. É considerada por umas pessoas que foi ele que ensinou Pacioli a matemática no começo. E deixou Pacioli com a ideia na cabeça que matemática é um assunto interessante. Mas nós não sabemos se isso aconteceu ou não. Nós sabemos que Pacioli usou parte de um livro de Piero della Francesca na segunda parte de Suma Aritmética, sobre geometria. O Pacioli
nasceu naquela cidade e ficou lá até ele tinha por volta de 16 anos, quando ele viajou para Veneza para trabalhar com comerciantes. Ele ficou lá com comerciantes uns 6 anos, assistindo aulas na escola lá em matemática. E foi lá que ele escreveu o primeiro livrinho dele sobre aritmética, que ele deixou atrás e mudou para, quando ele saiu de Veneza, mudou para Roma para passar tempo com Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti foi a líder da mudança de humanistas. E também ele é líder da educação em Itália naquela época. Também ele era muito importante nos franciscanos. E a gente acha que foi por causa de Alberti que Pacioli resolveu ser humanista também, educador e fria nos franciscanos. E isso que Pacioli fez. Ele começou a estudar para vir um frei. E também ele resolveu fazer um diploma na universidade. Naquela época não existia graduação, nível de graduação. Só tinha mestrado ou doutorado. E do que a gente sabe, ele fez de mestrado, porque é chamado maestro, mas pode ter sido porque ele era professor na vida também. Mas para ser professor nas universidades, precisa ter um diploma da universidade. Provavelmente foi de mestrado. Mas nós não sabemos muito sobre isso. Ele fez durante os anos 80. Primeiro ele virou um frei. Quando ele saiu de Veneza, ele provavelmente já tinha dado aulas em Veneza para os filhos de comerciantes, porque ele deixou um livro que era do tipo que os professores criaram e dedicou esse livro para os 3 filhos. E saindo lá, ele viajou para Roma e depois ele ficou em Nápoles. E em Nápoles também ele deu aula em matemática. De lá ele voltou para São Sepulcro, começou de estudos para virar frei. Mas parece que em 1475 ele mudou para Perugia. Perugia não é longe de São Sepulcro, é 60 quilômetros, 60, 70, no norte. Ele foi lá e lá ele também estava dando aula de matemática entre 1475 e 1480. E entre 1480 e 88, 1480 e 1486, ele estava provavelmente estudando para a mestrado e estava em São Sepulcro. 1486 até 88, ele voltou para Perugia a segunda vez e deu aula de novo. Todas as aulas que ele tinha dado até 1488 era nível de abaco. Abaco é nível de escolas para comerciantes, que existia em Itália desde o começo do século XIII. E naquelas escolas, eles receberam em matemática, em aritmética e álgebra, às vezes álgebra, não muito, e geometria. E Pacioli deu aulas nessas áreas. Depois que ele estava na Perugia naquela época, ele estava a próxima vez dando aula em Roma. Ele ficou lá entre 1488 e 1489, um ano. De lá ele foi para Nápoles de novo e passou um ano lá, 89 e 91. Mas essas 2 vezes, em Roma e Nápoles, ele estava dando aula nas universidades. E por isso nós sabemos que ele tinha ganhado um diploma de universidade antes de 1488.
Em 1491, ele estava em San Sepulcro, cidade onde nasceu. E ele estava chefe de convento lá. E tinha sido durante bastante anos antes. Ele virou muito importante na igreja, nos franciscanos. Mas ele estava chefe daquele convento e tinha organizado aulas de nível abaco na cidade de São Sepulcro. Mas os franciscanos não gostaram disso. Ele estava mandado para dessas aulas em abaco e deixa a educação desse povo aí na maneira mais comum, que era sem matemática, mais ou menos, lendo, escrevendo, etc, etc. Em 1493, ele estava em Padova. Padova é muito próxima de Venezia. E estava lá trabalhando. Dizem que ele deu aula naquela universidade. E foi lá que ele terminou a revisão do capítulo dele em partida dobrada. Nós sabemos isso porque é por causa das datas nos exemplos, que é novembro de 1493. E foi no último meses antes que ele levou o manuscrito dele para editor para ser publicado. Em novembro de 1494, Summa Arithmetica estava publicada em Venezia. Pacioli continuou provavelmente em San Sepulcro, porque sempre era a casa dele. Ele tinha muito a ver com o convento lá. Em 1496, o Leonardo da Vinci, que tinha comprado uma copia de Summa Arithmetica, arranjou para Pacioli viajar para Milano e trabalhar lá na Universidade de Pavia. Ele ficou lá de 1496 até 99.